O clima na Câmara Municipal durante a sessão na tarde de ontem foi pesado. Mesmo com a pauta de votação extensa, os vereadores usaram a tribuna para se pronunciarem sobre a ação civil pública por improbidade administrativa pela chamada farra das diárias. Um dos discursos mais polêmicos foi o da vereadora Cida Sandrone, do PSC. A legisladora é uma das réis do processo, apesar de ser a que menos usou a verba de diárias. Ela se defendeu, dizendo que foi induzida ao erro. Cida Sandrone desabafa. Jamais participei de farra de viagens, mas todos os vereadores, sem exceção, participaram de viagens no mandato 2013-2016. O discurso causou revolta entre os colegas e o presidente da casa não tardou a se manifestar. Qual que é o pouquinho da atribuição que o vereador tem? É de conhecer as leis aqui dentro, de estar presente dentro dessa casa para conhecer as leis, não dentro de um escritório particular. Batista Borá e Odilon Blaqueador, além de se manifestarem sobre o caso, ameaçaram processar qualquer veículo de comunicação que os incluir no episódio sem lhes dar o direito de resposta. Hoje nós temos aí o promotor processando a gente e ele recebe R$800 para ir em Brasília e R$400 para ir em Moçambique, Juruá e São Pedro do União, onde eles trabalham aqui na região. Quer dizer, isso aí está me deixando indignado, porque o meu nome foi de uma maneira desnecessária, imprópria. Qualquer imprensa que citar, não precisa citar um nome não, qualquer imprensa que citar em farra de diário no chupé e não me chamar para mim dar minha defesa, meu direito de resposta, eu também vou processar. Qualquer um, não precisa citar o nome não. Nesmar Brazão e Luzinha Angelini também expuseram sua visão do caso usando a tribuna. Tenhamos bom senso, tenhamos coragem de falar. Eu também sou responsável. Agora, eu usei mesmo as diárias, uso, mas não como farra. Isso daí eu não aceito, porque farra é uma coisa. Agora, a responsabilidade com o dinheiro público é outra. Toda a confusão na reunião foi reflexo da ação civil pública por prática de ato de improbidade administrativa contra 12 dos 13 vereadores da casa, com exceção de João Fernando de Souza, do PSDB. A ação foi ajuizada na semana passada pelo promotor Cláudio Marins, que durante 6 meses apurou o uso de verbas de diárias pelos vereadores, que ficou conhecido como farra das diárias. O uso indiscriminado da verba para viagens para participação em cursos, seminários e congressos soma aproximadamente R$160 mil. Os vereadores teriam aprovado na última sessão da Casa do ano de 2013 alterações nas leis que regem o uso de diárias. Até a data da aprovação da nova lei, os vereadores tinham um limite de 15 diárias por ano para participação em cursos, congressos e seminários. O limite de valor das diárias era de R$100 para viagens até 150 quilômetros, R$200 entre 150 e 350 quilômetros e de R$350 para viagens acima de 300 quilômetros. Nesse último critério, estaria incluída a capital do estado, Belo Horizonte. As viagens para a capital federal, Brasília, seria no valor de R$400. Em 30 de agosto de 2013, o então presidente da Câmara, Miguel Stamponi, publicou portaria alterando a redação da lei anterior, passando o limite de 15 diárias, excluindo as diárias com pernoites. Mas a alteração votada em 9 de dezembro mostra a agilidade da Câmara. Neste dia, o projeto que extinguiu o limite de diárias recebeu pareceres nas comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e foi votado em primeira, segunda e terceiras votações no plenário, eliminando o limite de 15 diárias e o tornando ilimitado. No dia 27 de janeiro de 2014, o vereador Nico propôs projeto de lei que suprimiu do texto a palavra federal. Com isso, as viagens para qualquer capital de estado poderia ter o valor de diária de R$400. Ocorreram ali alguns procedimentos, alguns atos normativos, na verdade, que acabaram por violar aí diversos princípios que norteiam a administração pública. Para o Ministério Público, os vereadores teriam usado dessa manobra política para compensar as perdas salariais causadas pelo termo de ajustamento de conduta que diminuiu os salários
dos subsídios pagos indevidamente. Os vereadores não teriam limites de participação de cursos, desde que as viagens durassem no máximo 5 diárias. Alguns cursos impressionam pelo conteúdo programático. Em alguns deles, os vereadores aprenderam como fiscalizar ar-condicionado, computadores e vasilhames, além de aprender a limpar equipamentos como móveis, eletrodomésticos e também banheiros. Na ação, a promotoria excluiu ainda as verbas das chamadas viagens de urgência para representação política. O promotor também teria feito o cálculo do prejuízo do erário público do que foi usado, além do que estava previsto na Lei 2124. Com base nisso, o campeão de uso de diárias é Claion Roberto Augusto, que utilizou R$ 19.138,91. João Paulo Cali, que usou R$ 18.045,15 em verbas. Luz Angelini usou R$ 16.871,08. O representante do prefeito na Câmara, Edson Killian, usou R$ 14.207,51. O atual presidente da Câmara, Durvalino Gôngora de Jesus Unico, R$ 16.276,29, Miguel Stamponi, R$ 14.976,03, Eurico Guedes, R$ 14.910, Nesmar Brazão, R$ 14.833,84, Mauro Gil gastou R$ 2.379,92, Odilon dos Anjos Couto usou R$ 2.274,15, enquanto Batista Borá usou R$ 890,90 e Cida Sandrone apenas R$ 139,17. Esse questionamento ele está em 90% restrito ao excesso, aquilo que excedeu o número de 15 diárias para participação em cursos, congressos e seminários. Apenas isso daí. Segundo o promotor, os vereadores feriram alguns princípios legais, como o da publicidade, já que durante as reuniões os vereadores não deixam claro para a população o conteúdo dos projetos. Porque todas essas alterações também não buscam o bem comum. Na verdade, tem um alvo direto que é o benefício individual dos próprios vereadores. O promotor pede a revogação da portaria, a restituição dos valores, multa civil, indisponibilidade de bens e suspensão dos direitos políticos dos envolvidos. Para este advogado, mesmo com pedido de cassação dos mandados pelo Ministério Público, os vereadores só deixarão os mandatos em última instância quando o processo for transitado em julgado. A ação vai prosseguir e só lá no final, se eles forem condenados, é que eles terão que devolver efetivamente aos cofres públicos aquilo que o Ministério Público entende que foi apropriado indevidamente, que eles se apropriaram indevidamente. Esse bloqueio de bens é uma cautela para que eles não disponham dos bens, né, e depois o município não receba. De repente, quando terminar a ação, ele não tem mais mandato. Ele vai perder o quê? Se ele não tem mais mandato, se ele não é verdade? Se a ação não terminar até o final do mandato dos vereadores, não tem perda de mandato.